Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4 e essa a semana 3. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar aí com os colegas de vocês, com os professores que você conhece. Pegue seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco sobre a Grécia Antiga. Vocês já devem ter visto vários elementos aí da cultura grega, né? Em jogos, em filmes, em séries. Vocês já devem ter visto aí um pouco dos deuses gregos, já devem ter visto um pouco sobre os Esparta. Então, a gente vai falar um pouco justamente sobre essa cultura grega, sobre a Grécia Antiga. Bom, para a gente se localizar, pessoal, hoje a Grécia é um país, mas no período da Grécia Antiga ela se organizava em várias cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É um território que ele é independente, ele não depende de outros territórios. Ele pode ter o seu próprio governo, a sua própria língua, né? Então, eram várias cidades-estados. Bom, mas se eram várias cidades-estados, por que a gente chama todas elas de Grécia Antiga? Porque elas vão ter algumas coisas em comum, né? Entre essas coisas em comum, a gente vai ter a religião e também a língua, né? Esse mapa que eu trouxe para vocês, ele vai mostrar aí, né, as várias cidades-estado. A gente tem aí diferentes partes da Grécia. A Grécia Peninsular, que é essa parte aqui de rosa, né? A gente vai ter o que a gente chama de Grécia Insular, que são essas várias ilhas. A Grécia continental, que é esse período, essa parte aqui de verde, e a Grécia oriental, que é essa parte aqui de amarelo. Então, todas essas regiões, essas várias cidades-estados, a gente hoje chama de Grécia Antiga. Bom, a história da Grécia, pessoal, ela vai ser dividida em alguns períodos, né? Lembrando aí que esses períodos são antes de Cristo, né? Então a gente vai ter o período pré-homérico, que vai ser do povoamento da Grécia, o início lá do povoamento. O período homérico, que a gente vai ter duas histórias, né? Os poemas Ilíada e Odisseia, que vão ser fontes históricas importantes, né? Depois eu vou contar para vocês esses poemas aí. O período arcaico, que vai ser a formação da polis, né, a formação das cidades-estado. O período clássico, que vai ser o auge da polis, o período que a polis vai estar mais desenvolvida. E o período helenístico, que vai ser a decadência da polis e o domínio dessa região. Okay? Então, esses são os vários períodos aí da história grega. E a Grécia, pessoal, ela vai influenciar muito, até nos dias de hoje. Né? A gente tem muitas palavras que são de origem, né? Que tem a etimologia, né, da palavra, a origem dela lá na Grécia Antiga. A gente tem as Olimpíadas, a gente tem várias coisas aí. Bom, agora então vamos às atividades. Pesquise no seu livro didático ou na internet a definição dos seguintes termos gregos. Ok? Então, primeiro, democracia. O termo democracia é formado pelo radical grego demo, que significa povo, e de kratia, poder. Então, significa poder do povo, beleza? Né? Agora, política. Ela deriva do grego políticos, relativo ao cidadão ou ao Estado, e polites, cidadão, derivado de polis, cidade. Beleza? Então, essa aí é a origem da palavra política. Agora, aristocracia. A palavra aristocracia é derivada dos termos gregos kratos, que significa domínios, e aristoi, que quer dizer aqueles que se destacam. Portanto, pode ser definida como o governo dos melhores. Então, essa é a origem grega da palavra aristocracia. E diáspora. Origem no termo grego diáspora, que significa dispersão de povos por motivos políticos ou religiosos. Beleza? Então, todas essas palavras aí eu trouxe, né, as origens gregas delas. Ok? Agora, pessoal, a gente tem um texto e tem perguntando. Explica a diferença entre os genos e os demos na sociedade grega durante o período homérico. Então, eu marquei para vocês o seguinte trecho. Olha só. A vida urbana de antes de invasão do lugar ao convívio de membros de uma mesma família em uma propriedade de terra, onde todos trabalhariam e colheriam os frutos do seu trabalho, voltados essencialmente para a atividade agropastoril. Essas propriedades familiares foram chamadas de genos. Então, os genos eram essas propriedades familiares em que esse grupo vivia, né? Esse grupo convivia ali, né? E todos trabalhavam e colhiam os frutos do seu trabalho, ok? Esses aí, os genos. E o que são os demos? Ao longo dos anos, genos diferentes foram se unindo, criando comunidades mais complexas chamadas
demos. Então, os genos são essas propriedades familiares, né? Que membros de uma mesma família, lembrando que família a gente amplia aí um pouco, né? Todos os dependentes daquela família ali. E viviam do trabalho agropastoril. E o que vai ser o demos? A união de vários genos, beleza? Bom, a versão da história antiga criada pelos europeus representa bem a história do mundo ou a do Brasil? Justifique. Então, pessoal, a gente já viu que a história, né, ela vai ser dividida e ela foi dividida em alguns períodos. Entre eles, a história antiga, né? Só que essa divisão, ela é uma divisão que leva em conta apenas os países da Europa. Então, a resposta aí, ó, é uma tentativa de ser a história do mundo, porém representa a história da Europa, desconsiderando as outras partes do mundo. O Brasil, por exemplo, entra nessa história apenas depois de seu descobrimento. Por que eu coloquei descobrimento aí entre aspas? Porque já tinha pessoas vivendo aqui. Né? Por que essas pessoas não entram na história da história antiga, por exemplo? Né? Ou na pré-história? Porque, na verdade, essa história é uma história contada pelos europeus e criada por eles. Beleza? Na letra B, o que era considerado clássico ou antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas de nossa sociedade também? Não, né? Pois o conceito de clássico foi criado na Europa e leva em consideração história e ideias eurocêntricas. O que é eurocêntrico? Europa no centro, né? Então são ideias aí que a Europa está no centro, né? E deixa de considerar o resto do mundo, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Todo domingo a gente tem vídeo novo aqui e eu fiz uma playlist com os vídeos desde o PET 1, se você tiver perdido alguma coisa. Se precisar falar comigo, tem meu Instagram aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!